pai pobre vai a encontro com apenas R$ 50, mas a milionária na mesa ao lado muda tudo. Ele só tinha moedas no bolso, um punhado de centavos que mal davam para comprar um pão francês. Mesmo assim, João respirou fundo e decidiu. Hoje, pela primeira vez em anos, ele iria a um encontro. Mal sabia que esse passo mudaria sua vida para sempre. Jade, se você acredita que todo mundo merece uma segunda chance no amor, curta esse vídeo agora e se inscreva no canal. Essa história vai tocar o seu coração. João tinha 35 anos, mas o rosto cansado o fazia parecer mais velho. Era pai solteiro, fazia bicos de pedreiro, entregador, qualquer coisa que colocasse arroz e feijão na mesa. O apartamento pequeno em São Paulo vivia cheio de contas atrasadas, e ainda assim, havia uma luz ali dentro. Miguel, seu filho de 9 anos. Era Miguel quem o fazia levantar todos os dias antes do sol nascer. O garoto, de sorriso fácil, não sabia medir palavras. Pai, o senhor merece ser feliz de novo. Feliz? Com esse bolso vazio? João tentou brincar, mas a voz saiu amarga. Dinheiro não é tudo, pai. A gente tem que tentar. Baixa aquele aplicativo. Vai que dá certo. João riu nervoso. A ideia parecia absurda. Há anos não pensava em se apaixonar. Desde que a esposa os abandonou, ele havia fechado o coração. Mas Miguel insistiu tanto que, naquela noite, o pai cedeu. Criaram juntos um perfil simples. Uma foto dele sorrindo timidamente, uma frase curta sobre gostar de coisas simples. Dias depois, veio a notificação. Um match com Clara. O coração de João disparou. Ela parecia diferente. Nada de poses forçadas. Apenas um olhar doce e um sorriso leve. Pai, ela é bonita demais! Miguel espiava a foto empolgado. Havia esperança em seus olhos. O encontro foi marcado num restaurante elegante no centro. Quando entrou, João percebeu o erro. Mesas com toalhas brancas, garçons de gravata, cardápios sem preços visíveis. O suor escorreu pela nuca. Ele sabia que não podia pagar nada ali. Clara chegou com passos leves, vestindo um vestido simples, mas de bom gosto. Não parecia ostentosa, apenas confiante. João se levantou rápido, tropeçando na cadeira. Boa noite. Desculpa, não estou acostumado a lugares assim. Ela sorriu de forma gentil. Nem eu. O importante é a companhia. Quando o garçom trouxe o cardápio, João fingiu folhear. Não entendia os nomes franceses, mas entendeu os números. Cada prato custava mais do que ele tinha guardado em um mês. Sentiu a garganta secar. O orgulho falou mais alto. Eu só quero uma água com gás, por favor. Clara ergueu as sobrancelhas, surpresa. Mas ao invés de rir, apenas assentiu. E foi ali, naquele gesto de humildade quase desesperada, que algo brilhou nos olhos dela. João sempre dizia para si mesmo que não se importava com a aparência. Mas naquela noite, parado diante do espelho rachado do banheiro, percebeu como cada detalhe ganhava importância. A camisa azul estava limpa, mas gasta. Ele passou a mão sobre o tecido para esconder os fiapos soltos. No bolso, as moedas tilintavam dentro de um envelope. Era todo o dinheiro que tinha, guardado com cuidado como se fossem barras de ouro. Miguel, sentado na cama, o observava com olhos brilhando de expectativa. Pai, tá bonito. Parece até um galã de novela. João riu balançando a cabeça. Galã?
Olha só essa barba por fazer. É sério, pai. A moça vai gostar do senhor, eu sei. O menino correu até a cozinha e voltou com uma pequena flor de plástico arrancada de... O ônibus até o centro sacudia, e João olhava pela janela tentando ensaiar frases. Oi, Clara, prazer. Você vem sempre aqui? Cada tentativa soava ridícula. Ele não sabia como falar com mulheres há anos. Sentia-se um estranho no próprio corpo. Quando desceu, a fachada iluminada do restaurante parecia outra realidade. Mesas arrumadas, música ambiente, gente bem vestida. João respirou fundo, endireitou os ombros e entrou. Clara já estava lá. Sentada com elegância, mexia distraída no celular. Ao vê-lo, levantou-se com um sorriso acolhedor. João ficou sem ar por um segundo. Não era só bonita. Havia algo sereno nela. Uma presença que desarmava. João? A voz dela era suave, firme. Sim, prazer em conhecê-la. Ele entregou a flor de plástico envergonhado. É simples, mas achei que você ia gostar. Clara segurou o objeto como se fosse uma joia rara. É perfeito. Obrigada. Sentaram-se. O garçom trouxe o cardápio. João fingiu ler, mas os números saltavam como facas em seus olhos. Os preços eram impensáveis. Engoliu seco, suando. Então tomou a decisão mais difícil. Para mim, só uma água com gás. O garçom hesitou, mas anotou. Clara o observava em silêncio. João queria desaparecer. Sentiu que havia estragado tudo. Mas então ela inclinou a cabeça, estudando-o com curiosidade. Você não parece como os outros homens que já conheci. João corou. Acho que não sou o mesmo. O silêncio entre eles não foi pesado. Pelo contrário, havia algo inesperadamente confortável. Clara guardou o celular, apoiou os cotovelos na mesa e sorriu. Então me conta. O que você gosta de fazer, além de me deixar intrigada? João riu nervoso, mas havia algo nos olhos de Clara que o mantinha sentado ali, tentando não desistir. Gosto de coisas simples. Começou, com a voz baixa. Ler jornal velho que encontro no ponto de ônibus, cozinhar arroz com alho e, principalmente, estar com meu filho. Ele é minha vida. Clara apoiou o queixo na mão e sorriu. Como é o nome dele? Miguel. Tem 9 anos. É mais esperto do que eu. Os olhos de João brilharam de orgulho. Clara percebeu. Não era discurso ensaiado, era verdade crua. Ele falava do filho como quem fala da própria alma. O garçom voltou com a água com gás de João e um prato elegante para Clara. João ficou constrangido. O cheiro delicioso o lembrava de que naquela noite não poderia pedir nada além daquilo. O estômago roncava, mas ele fingiu que estava tudo bem. Quando Clara pegou o garfo, uma garçonete jovem tropeçou derrubando uma bandeja com copos no chão. O som metálico ecoou pelo salão. Alguns clientes olharam com desprezo, outros resmungaram. João, sem pensar, levantou-se de imediato. Tá tudo bem? Perguntou à moça, ajudando-a a juntar os estilhaços. Ela estava vermelha de vergonha, quase chorando. João pegou um guardanapo, cortou o próprio dedo no vidro, mas continuou ajudando como se nada tivesse acontecido. Deixa que eu seguro aqui. Você pega uma vassoura. Vai dar tudo certo. A garçonete sorriu aliviada. Obrigada, senhor. Ele se sentou de volta,
limpando discretamente o corte na mão com o guardanapo. Clara o observava em silêncio. Não era comum ver alguém agir assim, ainda mais em um lugar onde as pessoas se preocupavam mais com o status do que com a humanidade. Você sempre faz isso? Ela perguntou intrigada. Isso o quê? Colocar os outros antes de você. João deu de ombros em... Era o sorriso de alguém que acabara de enxergar algo raro. João, você não tem ideia do quanto isso é especial. Ele não entendeu. Baixou os olhos. Enfiou a mão no bolso sentindo as moedas. Tudo o que queria era sair dali antes de fazer mais papel de tolo. Mas, pela primeira vez, sentiu que talvez, só talvez, aquela mulher estivesse vendo além da sua pobreza. Clara tomou um gole de vinho e deixou o silêncio durar um pouco mais. Não era um silêncio pesado. Era quase curioso, como se estivesse testando até onde João aguentava sem fugir. Ele mexia no copo de água com gás, os dedos nervosos batendo no vidro, os olhos desviando dos dela. João, disse suavemente. Por que você decidiu vir a este encontro? A pergunta o pegou de surpresa. Ele riu sem humor. Boa pergunta. Talvez... porque meu filho acha que eu mereço ser feliz de novo. Clara ergueu as sobrancelhas, tocada. Foi ele quem insistiu? Foi. João sorriu de lado. Eu tinha desistido dessas coisas. Mas Miguel... ele acredita em mim mais do que eu mesmo. Clara apoiou os cotovelos na mesa interessada. Ele parece incrível. Ele é. Os olhos de João brilharam. Sempre diz que sou um herói. Mas a verdade é que ele é meu herói. Clara riu baixinho. Gostava daquela sinceridade sem filtro. Estava acostumada a homens que se gabavam de carros, viagens, negócios. João falava de arroz com alho e do filho com tanto amor que parecia poesia. E você? Ele perguntou de repente, criando coragem. Por que aceitou sair comigo? Clara olhou para ele por alguns segundos, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Porque... achei que havia algo verdadeiro no seu jeito, sorriu. E eu precisava disso. João não sabia o que... O estômago dele roncou alto e ele ficou vermelho na hora. Desculpa, murmurou envergonhado. Mas Clara riu sem zombar. Quer dividir comigo? João arregalou os olhos. Não precisa. Isso é caro demais. Besteira. Ela cortou um pedaço e colocou no prato dele. Eu insisto. Ele aceitou devagar, quase como se fosse um crime. O doce derreteu na boca e ele fechou os olhos por um instante. Fazia tempo que não sentia aquele prazer simples. Quando abriu os olhos, Clara o observava sorrindo. Viu só? Disse ela. Às vezes dividir é melhor do que ter tudo sozinho. As palavras ficaram ecoando na mente de João. Não era só sobre sobremesa. Era sobre a vida inteira dele. Sempre carregara o peso sozinho. Talvez estivesse na hora de permitir que alguém compartilhasse um pouco. Clara apoiou a mão sobre a mesa, perto da dele. Não chegou a tocá-lo, mas a proximidade era clara. Sabe, João, eu acho que você é muito mais do que imagina. Ele engoliu em seco, desviando os olhos. Mas dentro do peito, algo que estava adormecido começou a despertar. O relógio já passava das 10 quando João e Clara saíram do restaurante. A noite em São Paulo estava fresca,
com um vento leve carregando o cheiro de pão das padarias que nunca fechavam. João se ofereceu para acompanhá-la até o carro. Clara agradeceu, ajeitando a flor de plástico dentro da bolsa como se fosse algo precioso. Foi uma noite agradável, disse sincera. Eu também achei, respondeu João com um sorriso tímido. Houve um instante de hesitação. Ele queria dizer mais, mas o medo de parecer ridículo o calou. Clara, no entanto, parecia compreender o silêncio dele. Deu um passo à frente e encostou de leve. No ônibus de volta, o reflexo da janela mostrava um homem cansado, mas com os olhos acesos de um jeito que não acontecia há muito tempo. Chegando ao prédio, o barulho de uma televisão alta ecoava pelo corredor. O vizinho, seu Américo, um homem rabugento e falastrão, estava sentado na porta do apartamento com uma cerveja na mão. Olha só, o príncipe voltou do baile, zombou rindo sozinho. Me diz, João, a madame já te trocou por um garçom mais rico? João respirou fundo. Não queria confusão. Boa noite, seu Américo. Boa noite nada. O vizinho sacudiu a garrafa. Você não aprende. Esse tipo de mulher nunca olha duas vezes pra gente. Você devia ficar no seu lugar. João não respondeu. Seguiu adiante, mas aquelas palavras pesaram como pedras no peito. Era o que ele sempre temia, que tudo não passasse de uma ilusão. Ao entrar no apartamento, encontrou Miguel sentado no sofá, lutando contra o sono. Os olhos do menino brilharam assim que o pai entrou. E aí, pai, como foi? João tentou disfarçar, mas um sorriso escapou. Foi diferente. Diferente bom ou diferente ruim? Bom. Acho que bom. Miguel bateu palmas animado. Eu sabia! Eu falei que a tia ia gostar do senhor. O pai riu bagunçando o cabelo dele. Calma, campeão. Foi só um encontro. Mas um encontro já é começo. Miguel disse sério. Pai, o senhor merece isso. Merece ser feliz. João o abraçou forte, engolindo o nó na garganta. O filho não tinha ideia do quanto aquelas palavras significavam. Naquela noite, deitado na cama estreita, João olhou para o teto descascado e deixou a mente viajar. Pensou no sorriso de Clara, na doçura com que segurou a flor barata, na forma como Miguel, curioso, espiou por cima do ombro. É ela, né, pai? Responde logo. Calma, filho. Não posso parecer desesperado. Mas o senhor tá desesperado. Miguel caiu na risada. João respirou fundo, digitou uma resposta curta e apagou 3 vezes antes de enviar. Adoraria. Onde? O encontro foi marcado numa cafeteria simples, próxima a uma praça. João gostou da escolha. Ali, pelo menos, não precisaria fingir tanto. Quando chegou, Clara já estava sentada numa mesa ao ar livre, com um livro nas mãos. Usava roupas casuais, sem maquiagem forte, e ainda assim parecia brilhar. Ao vê-lo, sorriu, como se realmente tivesse esperado por ele. João! Chamou-o levantando-se para cumprimentá-lo. Oi! Ele respondeu meio sem jeito. Que livro é esse? Um de poesia. Às vezes gosto de me perder em palavras. Ele sorriu tímido, sentando-se. A conversa começou leve, fluindo melhor que da primeira vez. Clara fazia perguntas, escutava com atenção.
João se surpreendia com a naturalidade dela, tão diferente do que esperava de alguém como ela. A garçonete chegou, atrapalhada com a bandeja cheia. O chão irregular fez o café quase virar. Antes que a xícara caísse, João esticou a mão e segurou com firmeza. "Cuidado", disse, ajudando a garota a equilibrar. Ela corou de vergonha. "Desculpa, senhor. Sou nova aqui." "Não tem problema. A gente aprende errando." A garçonete sorriu, aliviada, e seguiu. Clara observava em silêncio. "Você sempre faz isso?" comentou com aquele olhar curioso. "Isso o quê?" João franziu a testa. "Salvar as pessoas no momento certo." Ele riu nervoso. "Não é nada demais. Só não gosto." "Então você é um inventor escondido?" "Inventor? Não. Só um curioso. Gosto de pensar em soluções simples." Ela ficou intrigada, mas não comentou mais. Guardou aquela informação como quem descobre uma pedra preciosa. Quando se despediram, Clara encostou a mão no braço dele de novo. "João, sabe de uma coisa? Você me faz lembrar o que é ser real." Ele ficou sem resposta, mas o coração disparou. Ao voltar para casa, Miguel percebeu o sorriso estampado no rosto do pai. "Pai, não precisa dizer nada. Já vi tudo." Naquela noite, João chegou em casa leve como há muito tempo não se sentia. Miguel estava esperando na porta, como se tivesse passado a tarde contando os minutos. "E aí, pai?" perguntou ansioso. "Como foi?" João sorriu, coçando a nuca. "Foi bom. A gente conversou bastante." "Você sorriu o caminho inteiro, eu sei." Miguel zombou, mas seus olhos estavam cheios de orgulho. Antes que João pudesse responder, uma gargalhada ecoou pelo corredor. Era seu Américo, o vizinho do 302, sentado na escada com uma latinha de cerveja. Ele adorava se meter na vida alheia, especialmente na de João. "Ah, não acredito", disse debochado. "O pobretão do prédio achando que pode namorar mulher bonita. Isso vai acabar em risada, pode escrever." Miguel virou-se na hora, o rosto corando de indignação. "O senhor não conhece meu pai. Ele é o melhor do mundo." Américo gargalhou mais alto. "Melhor? Pra quê? Pra carregar saco de cimento? Isso não enche barriga de madame, garoto." João sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo. Não queria discutir. "Vamos entrar, Miguel." Pegou a chave tentando ignorar. Mas Miguel não se calou. "Meu pai pode não ter dinheiro, mas tem coração. E isso vale mais do que o senhor vai ter na vida." O silêncio pesado tomou conta por alguns segundos. Américo, sem graça, disfarçou com preocupação por saber que, no fundo, aquelas palavras cruéis ecoavam em sua mente. Dentro de casa, Miguel ainda estava agitado. "Não liga, pai. Ele só fala besteira porque é infeliz." "Eu sei, filho, mas a vida me ensinou a não responder. Orgulho demais só traz problema." Miguel cruzou os braços. "Mesmo assim, você merece mais do que ficar ouvindo isso." João abraçou o filho com força, emocionado. Dias depois, Clara mandou mensagem de novo. Desta vez, sugeriu algo diferente. Um passeio no parque com Miguel. João ficou nervoso. Tinha medo da reação do filho, medo de misturar mundos demais. Mas Miguel quase pulou de alegria. "Ela quer me conhecer? Então eu vou mostrar para ela que você é o melhor pai do mundo." No sábado, foram os três. Miguel correu pelos gramados, chutou bola, contou piadas. Clara o observava com carinho. Quando o menino caiu e ralou o joelho, João correu preocupado. Mas Miguel levantou sorrindo. "Tá tudo bem, pai. Eu sou forte, lembra?"
Clara se abaixou, limpou o machucado com um lenço que tirou da bolsa. Você é corajoso mesmo, disse. Agora vai lá brincar. Miguel correu de novo, e João olhou para Clara, surpreso. Você tem jeito com crianças. Ela sorriu, mas seus olhos ficaram distantes. Sempre quis ter, mas a vida nunca me deu a oportunidade. Naquele instante, João percebeu algo novo. Clara não era só uma mulher bonita de um mundo distante. Havia solidão por trás do sorriso. O domingo começou com Miguel batendo palmas pela casa, animado. Pai, liga para Clara, chama ela para almoçar com gente. João hesitou. A geladeira tinha apenas arroz, feijão e um pedaço pequeno de frango. O apartamento estava desarrumado, as paredes descascadas. A vergonha pesava mais do que a fome. Não dá, filho. A casa está bagunçada. E se Clara desaparecesse depois de ver a pobreza deles? Melhor adiar. Na semana seguinte, Clara apareceu na escola de Miguel para buscá-lo junto com João. O menino saiu correndo, sorridente, e se jogou nos braços dela como se fosse algo natural. Tia Clara, você veio! Claro que vim, respondeu rindo. Prometi que ia te ver jogar bola, lembra? João observava a cena, dividido entre alegria e apreensão. Miguel se apegava rápido demais. E ele sabia. Quanto mais forte o laço, mais doeria se aquilo acabasse. No campo improvisado da escola, Miguel jogava com garotos maiores. Caiu 2 vezes, levantou com os joelhos ralados, mas não desistiu. Clara vibrava a cada lance, como se fosse a mãe orgulhosa na arquibancada. Esse menino tem garra, disse batendo palmas. João sorriu. Ele puxou isso da mãe. As palavras escaparam antes que percebesse. Clara o encarou em silêncio. João desviou o olhar, arrependido. Não gostava de falar da ex-mulher que os havia abandonado. Mudou de assunto rapidamente. Na saída, Clara ofereceu carona. João quase recusou, mas Miguel entrou no carro sorridente. Durante o trajeto, Clara falava com Miguel sobre sonhos, o que ele queria ser quando crescesse, o que gostava de estudar. Quero ser engenheiro, respondeu o menino. Igual meu pai, que conserta tudo. João riu sem jeito. Não exagera, Miguel. Eu só dou um jeito no que aparece. Mas você sempre dá um jeito, pai. Miguel insistiu. Isso é ser engenheiro, não é, tia Clara? Clara olhou para João de relance, intrigada. De certa forma, é sim. Chegando perto do prédio simples onde moravam, João pediu para descerem na esquina. A gente vai a pé daqui, tá tranquilo. Clara franziu a testa. Tem certeza? Posso levar até a porta? Não precisa. João sorriu sem graça. Porque eu não quero que ela pense menos de nós. Mas ela não ia pensar, pai. O menino cruzou os braços. A Clara gosta da gente de verdade, eu sei. João ficou calado. Dentro de si, a dúvida crescia como sombra. Durante as semanas seguintes, Clara e João passaram a se encontrar com frequência. Eram cafés rápidos, caminhadas no parque, visitas à escola de Miguel. O relacionamento crescia de maneira simples, mas João carregava um peso constante, a necessidade de esconder sua realidade. Ele nunca levava até o apartamento. Sempre inventava desculpas. Está em reforma. O prédio é perigoso à noite. Miguel já está dormindo. Clara, educada, não insistia, mas seu olhar denunciava a curiosidade crescente. Um dia, ao saírem do parque, Clara ofereceu carona novamente. João tentou recusar, mas Miguel já havia entrado no carro, animado. Não restou opção. Quando estavam a 2 ruas do prédio, João pediu. Pode nos deixar aqui mesmo.
Clara estranhou. Mas ainda tem umas quadras até a sua casa. A gente gosta de caminhar, respondeu rápido demais. Ela não discutiu, mas ficou observando enquanto pai e filho se afastavam a pé, sumindo entre prédios antigos e muros pichados. Naquela noite, deitada em sua cama confortável, Clara não conseguiu parar de pensar. Por que João sempre escondia onde morava? Seria vergonha? Desconfiança? Ou havia algo mais profundo? No dia seguinte, Clara passou na escola para buscar Miguel. João estava atrasado por causa de um serviço de pintura, e Miguel saiu correndo em direção a ela. "Tia Clara!" gritou, com o uniforme sujo de terra. "O pai disse que eu podia ir com você." Clara o levou até uma sorveteria próxima. Enquanto tomavam sorvete, Miguel falava sem parar. "Meu pai conserta tudo. Uma vez a..." Miguel tomou outro gole do sorvete e completou sem perceber o peso da revelação. "A gente não tem muita coisa, mas o pai sempre dá um jeito. Ele fala que um dia tudo vai melhorar." Clara ficou em silêncio. Aquela frase dizia mais do que qualquer explicação. Confirmava o que ela já suspeitava. João escondia sua pobreza. Mais tarde, quando João chegou à sorveteria para buscá-los, ficou surpreso ao ver Miguel tão à vontade com Clara. "Desculpa a demora", disse, ofegante, com manchas de tinta na roupa. "Tudo bem", respondeu Clara, com um sorriso gentil, mas o olhar mais profundo. "Seu filho estava me contando como você é bom em consertar coisas." João congelou por um instante sem saber o que dizer. "Ah, é só curiosidade. Nada demais." Clara não insistiu, mas no fundo pensava diferente. Havia um talento escondido ali. E por mais que ele tentasse disfarçar, a verdade começava a se revelar através dos pequenos detalhes. As semanas se transformaram em meses. João já não lembrava a última vez em que havia se sentido tão vivo. Clara se tornara parte da rotina dele e de Miguel. Às vezes, buscava o menino na escola. Outras, aparecia no parque com sanduíches preparados por ela mesma. Numa tarde chuvosa, os três ficaram presos embaixo de uma marquise. Miguel ria tentando pegar as gotas com as mãos. Clara olhou para João e disse: "Sabe o que eu mais gosto em vocês? É essa simplicidade. Vocês me lembram que a vida não precisa ser perfeita para ser feliz." João a encarou em silêncio, sentindo um nó na garganta. Quis dizer algo, mas se limitou a segurar a mão dela. Clara não a retirou. Naquela noite, depois que Miguel dormiu, Clara e João ficaram sentados no carro dela, ouvindo o barulho da chuva no teto. A conversa foi se aprofundando, mas às vezes a vida nos dá outra chance. João a olhou e por um instante pareceu que o tempo parou. Os dois se aproximaram e o primeiro beijo aconteceu de forma tímida, delicada, mas cheio de promessa. Nos dias seguintes, João se sentia dividido entre a felicidade e o medo. Quanto mais Clara se aproximava, maior era a pressão de esconder sua pobreza. Mas ao mesmo tempo, pequenos sinais mostravam que ela não era apenas uma mulher comum. Um dia, enquanto caminhavam pela cidade, Clara entrou numa loja elegante para comprar um presente para Miguel. João esperou do lado de fora, constrangido. Minutos depois, ela saiu com uma sacola discreta, mas a vendedora a chamou pelo nome, com deferência exagerada. "Foi um prazer atendê-la, senhora Clara." João estranhou, mas não comentou. Outro sinal veio quando ela atendeu uma ligação diante dele.
Sim, vou revisar o relatório ainda hoje. Não, diga ao conselho que estarei na reunião na segunda. Quando desligou, tentou disfarçar. Desculpa, trabalho. João engoliu seco. Não parecia um emprego comum. Clara tinha um jeito de falar como alguém acostumada a dar ordens, não a recebê-las. Naquela noite, João comentou com Miguel. Você percebeu que a Clara parece diferente? O menino deu de ombros. Ela é legal, isso é o que importa. João sorriu, mas a dúvida o corroía. Quem realmente era Clara? Porque com toda a simplicidade dela, havia sempre um detalhe que denunciava algo maior, algo escondido. Ele não sabia ainda, mas a verdade estava prestes a se revelar. E quando acontecesse, colocaria todo o romance à prova. Era uma sexta-feira qualquer. João tinha acabado de sair de um serviço de pintura quando entrou numa padaria para comprar pão dormido, mais barato no fim do dia. O rádio da padaria estava ligado na TV local que transmitia o noticiário. Clara Albuquerque, herdeira e atual diretora da holding tecnológica que administra dezenas de startups no Brasil e no exterior. Ele se virou para a tela. Ali, em destaque, estava Clara, usando um tailleur elegante, sorrindo para jornalistas em um evento de inovação. Ao redor dela, empresários, flashes de câmeras, microfones. O pão quase escorregou da mão de João. Não pode ser. O dono da padaria comentou casualmente. Essa moça é poderosa, rica que só ela. Deve ganhar em um mês o que a gente não vê em uma vida. João saiu atordoado. As imagens continuavam queimando em sua mente. O sorriso de Clara na televisão era o mesmo sorriso que ela lhe dera no parque, simples e humano. Mas, ao mesmo tempo, agora ele via outra mulher, milionária, inacessível, de um mundo que ele nunca poderia tocar. Chegou em casa e ficou em silêncio. Miguel percebeu. Pai, aconteceu alguma coisa? Nada, filho. Só cansaço. Mas não era cansaço. Era humilhação. No dia seguinte, Clara apareceu para buscá-los para um passeio. Miguel correu para os braços dela. João, no entanto, estava frio. Você não me contou quem realmente é, disse, direto. Clara congelou. Como assim? Eu vi na televisão. Vi você cercada de jornalistas, de empresários. Você é milionária, Clara. Ela tentou se aproximar, mas João deu um passo atrás. Por que não disse a verdade desde o começo? Porque eu queria que você me enxergasse como eu sou, não como um sobrenome. João riu, amargo. E conseguiu. Me fez acreditar que éramos iguais. Mas não somos. Eu não passo de um homem que junta moedas para comprar pão. Clara tentou segurar sua mão. João, eu nunca joguei com você. Não me afasta assim. Eu não posso viver em um mundo de mentira. Ele entrou, deixando-a na porta, com lágrimas descendo pelo rosto. Pela primeira vez desde que se conheceram, Clara não sabia como reconquistá-lo. Os dias seguintes foram um silêncio pesado. Clara mandava mensagens. Podemos conversar? Você precisa me ouvir. Mas João não respondia. O celular vibrava na mesa da cozinha, e ele apenas encarava a tela até a notificação sumir. Miguel perguntava todos os dias. Pai, por que não fala com a tia Clara?
porque às vezes é melhor deixar as coisas como estão. Mas você gosta dela, eu vejo. João suspirava fundo. Nem sempre gostar é suficiente, filho. Naquela semana, o trabalho parecia mais pesado que nunca. O sol ardia, a tinta escorria dos braços, e cada martelada ecoava como lembrança da distância entre o mundo dele e o mundo dela. Os colegas comentavam sobre a vida, mas João só pensava em Clara. Numa noite, ao chegar em casa, encontrou um envelope debaixo da porta. Dentro, havia uma carta escrita à mão. João, eu não quis te enganar. Só queria que você me conhecesse sem barreiras, sem julgamentos. Sei que errei em não contar antes, mas cada sorriso, cada palavra, cada gesto entre nós foi verdadeiro. Eu nunca me senti tão livre como ao seu lado e do Miguel. Não desista da gente. Clara. João leu 3 vezes, mas não respondeu. Rasgou o envelope em pedaços e jogou no lixo. No dia seguinte, Clara tomou coragem e foi até a escola de Miguel. Esperou na saída, e quando o menino a viu, correu para abraçá-la. Tia Clara, eu senti saudade. Ela sorriu, emocionada. Eu também, meu querido. Mas quando João chegou, parou ao ver a cena. Clara, não faz isso. João, precisamos conversar. Eu escondi porque queria que me olhasse como mulher, não como milionária. Eu precisava ser Clara, só Clara. João desviou o olhar. Mas não existe só Clara. Você tem uma vida de luxo, de poder. E eu? Eu junto moedas para pagar ônibus. Isso nunca vai combinar. Ela tentou tocar sua mão. Não é sobre dinheiro. É sobre nós. Não, Clara. É exatamente sobre dinheiro. Você pode não ver, mas eu sinto a diferença a cada segundo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Então o que eu faço para provar que é real? João balançou a cabeça, a voz embargada. Nada. Eu preciso manter meu orgulho, Clara. E isso significa me afastar. Virou-se, chamando Miguel. Clara ficou ali, imóvel, vendo-o ir embora mais uma vez. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia perder algo que dinheiro nenhum compraria. Na segunda-feira, Clara entrou na sala de reuniões da empresa com a cabeça longe. Os sócios discutiam números, gráficos e investimentos milionários, mas ela mal ouvia. Só pensava no rosto de João se fechando diante dela, na dor estampada em seus olhos. Depois da reunião, sua prima Helena se aproximou. Era sempre direta, sem filtros. Clara, o que é isso que andam dizendo? Que você anda com um homem comum? E se for verdade? Clara respondeu firme. Se for, é um erro. Helena cruzou os braços. Você tem uma imagem a zelar. É diretora de uma holding, herdeira de um império. Precisa de alguém à sua altura. Clara respirou fundo. A minha altura? Você acha que altura é conta bancária? Não seja ingênua. A prima revirou os olhos. O mundo é cruel. E quando descobrirem que você está se envolvendo com um pintor pobre, vai cair no ridículo. Essas palavras doíam, mas não mais que a ausência de João. Naquela mesma noite, em outro canto da cidade... E aí, Romeu? Cadê a Julieta rica? Já te deixou, né? Gargalhou. João não respondeu. Entrou no apartamento em silêncio, mas Miguel percebeu o peso. Pai, você tá triste. Não, filho. Só cansado. Não mente. Miguel cruzou os braços. Eu sei que sente falta dela. João suspirou, afundando-se na cadeira. Não é tão simples, Miguel. A Clara é de outro mundo. E daí?
O menino rebateu. O Senhor sempre fala que o que importa é o coração. As palavras do filho doíam como faca. Enquanto isso, Clara jantava sozinha numa mesa enorme de madeira maciça. O prato caro diante dela parecia sem gosto. O silêncio da casa a sufocava. Pegou o celular, abriu as fotos recentes. João rindo tímido, Miguel correndo no parque. Sentiu lágrimas caírem sem controle. No dia seguinte, conversou com sua mãe, que foi ainda mais dura que Helena. Filha, não estrague sua vida por um capricho. Esse homem nunca vai se encaixar no nosso mundo. Mas talvez eu não queira esse mundo. Clara respondeu, a voz firme. A mãe suspirou, incrédula. Você vai se arrepender. Clara virou o rosto, decidida. Pela primeira vez, não tinha medo da desaprovação da família. O que a assustava de verdade era perder João para sempre. João acordava antes do sol nascer e voltava para casa quando a lua já estava alta. Aceitava todo tipo de serviço: pintura, mudança, reforma de banheiro, o que aparecesse. O corpo exausto mal dava tempo para sentir a dor no peito. Era sua estratégia. Se ocupar tanto que não sobrasse espaço para pensar em Clara. Mas Miguel não se deixava enganar. Observava o pai chegar todos os dias com os olhos vermelhos de cansaço. O rosto marcado não apenas pelo trabalho, mas pela saudade. Uma noite, enquanto João remendava a sola gasta da própria bota com cola, Miguel se aproximou devagar. Gostar não é suficiente quando os mundos são diferentes. Miguel franziu a testa, inconformado. Mundo diferente? Pai, a gente vive na mesma cidade, respira o mesmo ar. Isso já é o mesmo mundo. João engoliu seco. As palavras do menino ecoaram dentro dele, mas não teve coragem de responder. Na semana seguinte, Miguel trouxe um bilhete da escola para casa. Era um convite para uma feira de ciências. Ele mostrava orgulhoso o projeto que havia feito, um filtro de água improvisado com garrafa PET. Olha, pai, eu aprendi com você que sempre dá um jeito. João sorriu, emocionado. Você é esperto, garoto. Vai longe. Mas por dentro sentiu um aperto. Pensou em como Clara teria vibrado com aquilo, como teria se sentado na primeira fila para aplaudir Miguel. Nessa mesma noite, Miguel o encarou sério. Pai, posso falar uma coisa sem você ficar bravo? Pode. Eu acho que você está se escondendo. Trabalha, mas é só para não sentir falta da Clara. João tentou rir. Você anda falando que nem adulto. Eu sou criança, mas vejo as coisas. Miguel cruzou os braços. Você sempre me disse que coragem é fazer o que a gente tem medo. Então por que está com medo de ser feliz? As palavras atingiram João em cheio. Ele não respondeu. Apenas se levantou, foi até a janela e ficou olhando as luzes da cidade. O coração apertava. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Clara observava da varanda de seu apartamento luxuoso as mesmas luzes. Sentia a mesma falta, o mesmo vazio. Duas pessoas separadas por orgulho e silêncio, mas ligadas pela mesma dor. Era sábado de manhã. João havia saído cedo para um serviço pesado de descarregar caminhão. Miguel ficou sozinho no apartamento, sentado à mesa da cozinha com um lápis e um caderno escolar aberto. Sei que o pai não quer falar com você, mas eu quero. Ele está triste, mesmo que não admita. Ele sorri para mim, mas eu sei que é de mentira. Eu acho que ele tem medo de perder você, porque acha que você é rica demais e a gente é pobre demais. Mas eu não ligo para isso. O que importa é que você faz meu pai sorrir de verdade, e eu gosto de ver ele assim. Por favor,
Não desiste da gente. Assinado, Miguel. E o coração do meu pai. Ele dobrou o papel com cuidado e ficou pensando em como entregar. Então lembrou que tinha visto Clara algumas vezes buscar o carro num estacionamento perto da escola. Decidiu que faria isso sozinho. Na segunda-feira, escondeu a carta na mochila. Quando a aula acabou, esperou no portão. O coração disparou quando viu Clara chegando. Ela usava óculos escuros e parecia distraída, mas ao ver Miguel, sorriu de imediato. Miguel, que surpresa boa! Ele correu até ela, tirando o papel do bolso da mochila. Tia Clara, eu escrevi uma coisa para você, mas não mostra pro meu pai, tá? Clara franziu a testa, intrigada. Pegou o envelope e se abaixou até ficar na altura dele. Prometo que não mostro. Miguel sorriu e saiu correndo antes que ela pudesse perguntar mais. No carro, Clara abriu a carta. À medida que lia as palavras tortas de uma criança, as lágrimas começaram a escorrer. Cada frase era um soco no peito. O coração apertava ao imaginar Miguel escrevendo aquilo sozinho, tentando unir o pai e a mulher que ele amava em silêncio. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Releu a carta várias vezes, ouvindo as palavras como se fossem do próprio João. Ele sorri para mim, mas eu sei que é de mentira. Por favor, não desiste da gente. Era impossível ignorar. A decisão já estava tomada. Clara não desistiria. Na manhã seguinte, Clara acordou com a decisão firme no coração. Não podia. Ela ligou para uma amiga de confiança, diretora de uma fundação educacional que oferecia bolsas em escolas de excelência. Preciso de uma vaga, disse Clara. Para um menino de 9 anos, muito inteligente. É prioridade. Você sabe que temos lista de espera. Eu sei, mas confia em mim. Esse garoto merece. 2 semanas depois, João recebeu um telefonema da escola pública de Miguel. Senhor João, o seu filho foi indicado para participar de um programa de bolsas numa escola particular. É uma oportunidade única. João ficou sem reação. Bolsa? Mas como assim? Naquela noite, ele contou para Miguel que quase explodiu de alegria. Pai, eu vou estudar numa escola nova? Parece que sim, filho. Mas eu não entendo como isso aconteceu. O coração de João estava dividido. Orgulho e felicidade lutavam dentro dele. Por um lado, era o futuro do filho que se iluminava. Por outro, doía aceitar que um milagre como esse não vinha do nada. Na semana seguinte, visitaram a escola. Miguel correu pelos corredores enormes, encantado com os laboratórios, a biblioteca cheia de livros novos. João, de roupa simples, sentia-se deslocado entre pais engravatados. Ainda assim, o sorriso do filho era maior que qualquer desconforto. Enquanto preenchia os papéis, a coordenadora comentou casualmente. A indicação veio de uma amiga influente da fundação. Não posso dar nomes, mas ela falou muito bem do Miguel. O coração de João disparou. Só podia ser Clara. Na volta para casa, Miguel falava sem parar sobre a escola. Pai, eu vou aprender inglês e tem aula de robótica. Calma, campeão. Uma coisa de cada vez. Mas por dentro, João estava em conflito. Parte dele queria correr até Clara e agradecer. Outra parte gritava que aquilo era piedade disfarçada. Ele fechou os olhos, lembrando-se do sorriso dela. Talvez Miguel tivesse razão. Talvez ele estivesse fugindo da própria felicidade. Mas ainda havia orgulho. E orgulho, João sabia,
Era uma prisão difícil de quebrar. Na primeira semana de aulas na nova escola, Miguel chegava em casa radiante, contando cada detalhe. Pai, você não acredita! A sala tem ar-condicionado! E a professora disse que eu tenho talento em matemática. Ah, e tenho um laboratório cheio de computadores, pai! Computadores de verdade! João ouvia com um sorriso orgulhoso, mas por dentro a dúvida latejava. Aquilo era bom demais para ter acontecido por acaso. Na sexta-feira, Miguel voltou com uma mochila nova, de marca. Pai, ganhei da coordenadora! Ela disse que foi doada por uma madrinha da bolsa. João pegou a mochila, examinando os detalhes caros. Uma lembrança veio imediatamente à mente. Clara, em uma de suas conversas, comentando sobre a importância de bons materiais para o estudo. O estômago dele revirou. Na semana seguinte, foi convocado para uma reunião com a coordenadora da escola. Senhor João, queríamos agradecer pela sua presença e reforçar que seu filho é um exemplo. Ah, e agradeça também à senhora Clara que nos ajudou a encaminhar a recomendação. Foi como um soco no peito. Clara Albuquerque? Perguntou, tentando manter a voz firme. Sim, ela mesma, uma grande parceira da fundação. João saiu da reunião atordoado. Caminhou pelas ruas sem rumo, até parar num banco de praça. O coração batia forte, misturado entre raiva e alívio. Então foi ela. Claro que foi ela. De um lado, a gratidão o invadia. Miguel teria oportunidades que ele jamais poderia sonhar em dar. O filho finalmente teria uma chance de futuro. Mas do outro, o orgulho gritava. Ela tinha interferido sem sua permissão. Como se ele... Você merece tudo isso. Então por que está triste? João hesitou. Como explicar para uma criança que o coração dele estava dividido? Que amava ver o filho crescer, mas odiava sentir-se pequeno diante da ajuda de Clara? É complicado, Miguel. Seu pai tem coisas aqui dentro que precisa resolver. Mas se foi a tia Clara que ajudou, não é coisa ruim, né? Miguel insistiu. Ela só quer ver a gente feliz. João não respondeu. Levantou-se e foi até a janela. Lá fora, a cidade parecia indiferente aos seus dilemas. Mas dentro dele, a batalha era feroz. De um lado, a voz do orgulho. Você não precisa da piedade dela. Do outro, a lembrança da carta de Miguel. Por favor, não desiste da gente. João sabia que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentar Clara. Não podia mais fingir que não sabia. João passou dias tentando evitar Clara. Mudava de caminho, ignorava ligações, fingia não ver mensagens. Mas no fundo sabia. Não poderia fugir para sempre. Numa tarde de sábado, quando voltava do mercado com 2 sacolas pesadas, encontrou Clara parada em frente ao prédio. Estava simples, de jeans e camiseta, sem maquiagem. Mas os olhos denunciavam ansiedade. João, precisamos conversar. Ele respirou fundo, tenso. Não tem mais nada para falar. Clara deu um passo à frente, firme. Tem sim. Eu sei que você descobriu sobre a bolsa do Miguel. João a encarou, o rosto fechado. Eu não pedi a sua ajuda. Eu sei. A voz dela tremia. Mas eu vi o quanto você luta todos os dias. Vi o brilho nos olhos do Miguel quando fala de você. E pensei, se posso abrir uma porta para ele, por que não abrir? João apertou as sacolas nas mãos, como se o peso extra fosse uma forma de resistir. Você não entende. Quando faz isso, parece que eu não sou capaz de cuidar do meu próprio filho. Clara respirou. Ele desviou o olhar. A voz amarga.
Você acha que um homem que vive de bicos pode se orgulhar? Que futuro eu tenho para oferecer? Clara se aproximou, encarando-o de frente. Futuro? João, você tem um talento que nem percebe. Já vi você improvisar soluções em segundos, consertar coisas que qualquer engenheiro cobraria caro. Você resolve problemas com criatividade. Ele riu sem humor. Isso não paga as contas. Paga sim, se você acreditar em si mesmo. Clara respondeu firme. Você não precisa que eu te dê nada. Só precisa que alguém enxergue o que já existe em você. As palavras ecoaram fundo. João tentou resistir, mas sentiu os olhos arderem. Por trás da raiva, havia algo que não conseguia negar. Clara realmente acreditava nele. Por que você faz isso? Perguntou baixinho. Por que se importa tanto? Clara respirou fundo. Porque quando estou com você e com Miguel, eu sinto que finalmente pertenço a algum lugar. Pela primeira vez na vida, não sou a herdeira, a diretora, a milionária. Sou só Clara. E eu não quero perder isso. O silêncio tomou conta por alguns segundos. João largou as sacolas no chão, cansado de lutar contra si mesmo. O orgulho ainda queimava, mas a sinceridade nos olhos dela atravessava qualquer barreira. Miguel apareceu na porta do prédio curioso. Pai, tá tudo bem? João limpou as lágrimas discretamente. Tá sim, filho. Mas pela primeira vez em semanas, acreditava que talvez pudesse realmente estar. Na semana seguinte, Clara pediu para João encontrá-la em um pequeno galpão alugado nos arredores da cidade. Ele hesitou, desconfiado, mas acabou aceitando. Quando chegou, encontrou mesas cheias de equipamentos velhos, ferramentas espalhadas e algumas pessoas montando protótipos. O que é? Clara, não inventa. Eu não sou engenheiro. Nem estudei direito. Ela balançou a cabeça. Não precisa de diploma para ter talento. Já vi você consertar coisas impossíveis com o mínimo. Isso aqui é sobre prática, não títulos. Um dos jovens se aproximou com um problema. Uma bomba de água que não funcionava. João tentou recusar, mas Clara o incentivou com o olhar. Pegou a bomba, examinou as peças e em poucos minutos improvisou uma solução usando um pedaço de arame e fita isolante. A bomba voltou a funcionar. Todos aplaudiram. João ficou vermelho, mas sentiu uma chama acender dentro dele. Viu só? Clara disse sorrindo. É disso que eu falava. Nos dias seguintes, João passou a frequentar o galpão. No início com receio, depois cada vez mais confiante. Desenvolveu ideias para filtros de água mais baratos, sistemas de ventilação improvisados, pequenas soluções que faziam diferença. Certo dia, um engenheiro do grupo comentou: Cara, você tem uma visão que a gente não aprende na faculdade. Sabe olhar para o problema de forma simples. João não sabia como reagir. Pela primeira vez, alguém reconhecia nele algo além de força bruta ou trabalho pesado. À noite, ao voltar para casa, Miguel o esperava ansioso. Pai, como foi hoje? Foi diferente. Acho que ajudei em alguma coisa. Eu sabia. Miguel abriu um sorriso enorme. Eu sempre disse que você era mais do que imagina. No fundo, João ainda lutava com o orgulho. Achava que tudo só estava acontecendo porque Clara havia aberto a porta. Mas aos poucos percebia que o que ele fazia ali tinha valor real. Não era esmola. Era talento. Clara, observando de longe, sentia o coração se aquecer. Finalmente, João começava a enxergar o que ela já tinha visto desde o primeiro dia. Um homem capaz, digno,
que só precisava de uma chance. Meses se passaram desde o dia em que João pisou pela primeira vez. Ele já não era apenas o ajudante que improvisava soluções. Agora era visto como alguém essencial nos projetos. Um dos protótipos criados por ele, um sistema simples de irrigação feito com garrafas PET e válvulas reaproveitadas, chamou a atenção de uma ONG internacional. A ideia foi implementada em comunidades rurais, barateando custos e melhorando a vida de dezenas de famílias. Na primeira vez que viu sua criação em funcionamento, João quase não acreditou. Ficou parado, olhando os canteiros verdes e ouvindo o som da água pingando, como música. Clara estava ao lado, sorrindo. "Você entende agora?" perguntou. "Sempre teve talento, João. Só precisava acreditar." Ele respirou fundo, os olhos marejados. Pela primeira vez não sentiu vergonha de receber reconhecimento. Não era presente, não era favor. Era fruto do seu trabalho. Em casa, Miguel não cabia de orgulho. Mostrava para os colegas da nova escola as reportagens que falavam do projeto. "Esse é meu pai", dizia, o peito estufado. "Ele é um inventor de verdade." João ria, mas sentia um orgulho silencioso que jamais havia experimentado. Certa noite, durante um jantar simples, arroz, feijão e frango assado, Clara sentou-se à mesa com eles. O ambiente era pequeno, mas cheio de calor humano. Miguel, com a boca cheia, disse: "Agora sim, parece que a gente é uma família de verdade." João e Clara se entreolharam, emocionados. Algumas semanas depois, João recebeu uma proposta formal para coordenar a área de soluções práticas dentro da fundação. Não era luxo, mas era estável, digno, respeitado. Ele aceitou, sabendo que cada passo até ali tinha sido conquistado com suor, não com esmola. No dia em que assinou o contrato, levou Miguel e Clara para jantar em um restaurante. Não luxo. Clara, com os olhos brilhando, segurou a mão dele por cima da mesa. "Eu nunca quis o seu dinheiro, João. Eu quis o seu coração." Ele sorriu, emocionado. "E eu finalmente percebi que tinha algo para oferecer além do meu orgulho." Miguel ergueu o copo de suco como se fosse uma taça. "Um brinde. A nossa família." Os três brindaram, rindo. Naquele instante, João percebeu que havia atravessado a ponte que o separava da felicidade. Saiu da miséria para uma vida de dignidade, do silêncio para o reconhecimento, da solidão para o amor. E entendeu, enfim, que riqueza não era o que se guardava no bolso, mas o que se compartilhava no coração. Se essa história emocionou você, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aqui, contamos histórias reais de amor, superação e esperança. E se você quer ver mais histórias como essa, cheias de emoção e finais que aquecem o coração, é só continuar assistindo aos vídeos do canal. Toda semana tem uma nova história esperando por você.